Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula do nosso evento online e gratuito Bolos de Aniversário. Eu estou muito feliz com a presença de todos vocês que estão me assistindo agora, mas eu estou mais feliz por toda a repercussão que teve a nossa primeira aula do evento. Eu recebi milhares de mensagens de vocês falando que colocaram as nossas receitas em prática. Eu costumo falar que receita boa e que dá resultado é receita que a gente coloca em prática. Não adianta nada eu vir aqui e entregar o meu melhor conteúdo para vocês, conteúdo esses que já transformou a vida de milhares e milhares das nossas alunas, e vocês só engavetarem mais essa receita, não colocarem em prática, não procurarem fazer uma boa divulgação desses produtos, certo? Aqui nesse evento eu quero que vocês saiam dessa busca incessante por mais e mais receitas, por ter milhares e milhares de receitas. Eu tenho que falar a verdade para vocês, que não foi dita para mim lá atrás e que me fez demorar mais para ter resultados ou me desviar daquilo que já estava me dando resultado, que é que você não vai ter sucesso pelo número de receitas que você tem. Não é ter mais e mais receitas, embarcar em todas as tendências que vai fazer com que você seja uma confeiteira reconhecida aí na tua região e que tem a tua agenda lotada de encomendas. Não é isso, é você ter as receitas certas, poucas receitas, mas que essas receitas sejam universais para vocês. Que vocês consigam fazer qualquer bolo decorado, qualquer bolo de aniversário com estas mesmas receitas. Certo? Aí na tela tá passando exemplos das nossas alunas que com as receitas da Escola de Bolos 4.0 já conseguiram ter um ótimo faturamento, já estão conseguindo fazer bolos mais seguros, já estão conseguindo acertar o ponto do chantilly e chantininho, já estão com um antes e depois muito incrível, com resultados incríveis, com agenda lotada de pedidos e conseguindo viver o grande sonho de ser uma confeiteira reconhecida, trabalhando a partir da cozinha da própria casa. E se foi possível para as minhas alunas, eu tenho certeza que é totalmente possível para você que está aí me assistindo neste exato momento. Eu quero saber quem é que quer ser de fato, daqui para frente, uma confeiteira reconhecida. Coloca nos comentários, eu vou ser uma confeiteira reconhecida. Quando a gente faz um anúncio assim publicamente, as chances da gente honrar esse compromisso, correr atrás, aplicar as técnicas certas, as receitas que funcionam e prosperar no nosso negócio é muito maior. Então, faça esse combinado comigo agora, através dos comentários aqui da nossa aula, porque eu tenho certeza que isso vai te dar um gás e um sentido a mais para fazer o que precisa ser feito e começar a colher os resultados. Exatamente como todas essas alunas que a gente mostrou aí para vocês fizeram e hoje são confeiteiras reconhecidas. Muitas delas já foram chamadas, inclusive, para dar aulas, já foram chamadas para entrevistas. Então, veja, é possível para as minhas alunas? Então também é possível para você. E agora, antes da gente entrar no nosso conteúdo, antes de você aprender a fazer o ponto certo do chantilly e nunca mais errar, fazer a prensagem certa de um bolo retangular para que ele fique firme, seguro, para que você nunca mais tenha medo do transporte do seu bolo, fazer a composição certa das camadas de recheio na hora dessa prensagem, colorir o seu chantilly sem aquele medo de perder o ponto, sem aquele medo do ponto ficar poroso, sem aquele medo de amargar o chantilly. Tudo isso você vai aprender na aula de hoje
aqui comigo. Mas antes da gente entrar neste conteúdo, nessa parte da nossa aula, eu quero falar algo muito importante para você. Larga tudo o que você está fazendo agora e presta atenção no que eu vou falar para você. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma aluna chamada Ana. Veja se essa história não é parecida com alguma que você já conhece. A Ana chegou para mim no meu perfil relatando que já estava prestes a desistir da confeitaria. Ela disse que vinha tentando há mais de um ano ser uma confeiteira na sua região, que ela tinha o sonho de trabalhar em casa, perto dos filhos, mas que por ficar pipocando na internet, atrás de uma tendência diferente, atrás de uma técnica muito difícil, atrás de receitas mirabolantes, ela já estava desistindo da confeitaria e já estava pensando seriamente em voltar para o mercado de trabalho e procurar um trabalho tradicional de carteira assinada, tendo que possivelmente colocar os filhos na escolinha o dia inteiro, ficando mais longe de casa e com certeza mais esgotada, se sentindo culpada por não ficar perto dos filhos. A Ana também me relatou que ela já havia tentado até então fazer o chantilly no ponto certo várias e várias vezes. E que ela também estava desistindo da confeitaria porque já tinha gasto um grande valor de dinheiro com caixas e caixas de chantilly e que no fim ela nunca conseguia acertar o ponto. Ela não conseguia e não tinha acesso às técnicas certas para dominar o ponto do chantilly, para deixar um bolo bem lisinho, que é uma coisa que ela queria muito aprender, a deixar um bolo bem lisinho, espatulado, retinho, era um sonho para ela. Mas a principal dificuldade da Ana era ponto de recheio e estruturação do bolo. Ela me disse que isso dava um nervoso nela, que os recheios geralmente ficavam vazando, que o bolo ficava com aquela barriguinha. Eu te pergunto, você conhece alguém que esteja passando por uma situação parecida com essa da minha aluna Ana quando chegou para mim? Eu falei para ela que tudo isso acontecia porque ela não tinha tido acesso às estratégias certas, às técnicas certas, que são muito mais fáceis do que ela imagina ou do que ela já ouviu pela internet. Falei para ela, inclusive, que o que faltava para ela era um direcionamento de como começar na confeitaria, como começar com os bolos decorados. O que faltava para Ana era um passo a passo validado, receitas que já tinham sido testadas e aprovadas e um método correto da estruturação do bolo, da montagem do bolo, do ponto correto do chantilly e também das técnicas certas, porém fáceis, para fazer bolos de aniversário, bolos decorados e conseguir vender todos os dias. O que faltava para Ana também era dominar também um pouco do marketing para poder usar as redes sociais e vender mais, despertar o desejo pelos produtos dela. Ela disse que não acerta o ponto do recheio, que sempre o recheio ficava vazando do bolo e por conta disso e já ter recebido feedback negativo de alguns clientes, ela estava prestes a desistir. Eu peguei a Ana pela mão, assim como eu já fiz com várias alunas da Escola de Bolos 4.0 e mostrei para ela toda a nossa metodologia. Ela entrou, deu esse voto de confiança, sentiu que era o momento de uma grande mudança na vida dela, decidiu que ela queria ser uma confeiteira reconhecida, deu esse voto de confiança, entrou para a Escola de Bolos 4.0. E a vida dela ali com relação à confeitaria e a segurança em fazer um bolo estruturado, acertar e dominar o chantilly de uma vez por todas, ela encontrou dentro da Escola de Bolos 4.0. E hoje ela é reconhecida na região dela, ela consegue fazer bolos estruturados e seguros, ela está feliz podendo trabalhar perto de quem ela ama, pode desistir da ideia de voltar para o mercado de trabalho tradicional e consegue, ao mesmo tempo que ela trabalha com aquilo que ela ama, que é a confeitaria,
com aquilo que ela faz com gosto, com vontade, com a verdade dela, ela consegue ao mesmo tempo cuidar dos filhos trabalhando em casa. Eu sei que essa história da Ana é a mesma história de milhares de pessoas que estão me assistindo agora. Talvez seja a tua história. E como é que eu consegui orientar tanto a Ana lá dentro da Escola de Bolos 4.0, a ponto dela sair desse ponto de não saber fazer bolo, ter todas estas frustrações e ir para o outro ponto, que é o ponto da confeiteira, se sentir segura. Ela não fica com medo e nem com receio de receber feedback negativo, porque ela sabe que o bolo vai chegar inteiro no lugar. Ela sabe que ela acertou o ponto daquele chantilly, ela sabe que o bolo está todo estruturado da forma correta. O que me fez tirar a Ana do ponto A e levar ela para o ponto B é justamente o fato de que eu já fui a Ana. Eu já passei exatamente por tudo que a Ana passou. Eu já passei por tudo que vocês já passaram. Vontade de desistir dos bolos decorados. Gastos e mais gastos com chantilly sem acertar o ponto. Gasto com vários e vários bicos diferentes, porque eu via na internet as pessoas falando que para mim ter sucesso eu tinha que ter 50 bicos de decoração diferente de bolo, quando na verdade não é nada disso. Você pode vender bolos decorados em chantilly todos os dias, fazendo bolos simples, bolos que vão facilitar a tua produção, e mesmo quando as encomendas de bolos mais diferentes chegarem, você vai estar totalmente segura e preparada para receber esses pedidos, independente da decoração que o cliente te pedir. Tudo isso porque você vai ter tido acesso ao método certo, às aulas corretas, ao passo a passo correto e o principal, ao meu direcionamento lá dentro do nosso portal secreto para as nossas alunas, que é a nossa área de membros, onde as alunas podem tirar todas as suas dúvidas. E hoje eu quero te apresentar a Escola de Bolos 4.0, que mudou a vida da Ana e de milhares e milhares de alunas que hoje conseguem viver 100% da confeitaria, alcançando liberdade financeira e podendo trabalhar ao lado da família em casa, sem nem precisar de nenhum ajudante. Deixa eu te contar tudo que a Ana teve acesso e que você também vai ter acesso amanhã, quando a gente abrir de forma oficial as inscrições da Escola de Bolo 4.0. E por que o nome é 4.0? Já começa por aí. A grande verdade é que você vai estar desbloqueando a sua vaga para um curso completo, que na verdade são 4 cursos pelo valor de 1. Quais são esses 4 cursos que você vai acessar para desbloquear muitas e muitas encomendas aí na tua região? É o meu curso completo de mini tortas, que são as tortinhas que eu comecei na minha região e que eu vendia muitas mini tortas. Eu vendia, o mínimo de mini tortas que eu vendia por dia era 5. Em dias fracos de vendas, eu vendia no mínimo 5 mini tortas. Nos finais de semana, eu chegava a vender 20, 30 mini tortas. Essa pode ser a tua realidade também. Você vai receber também o meu curso completo Bolos de Sucesso. O curso Bolos de Sucesso eu criei pensando em quem queria sofisticar um pouco mais os seus modelos de bolo e pensando também nas pessoas que, assim como eu, quando comecei, não tinham tanta habilidade com chantilly, mas queriam fazer bolos viciantes. E aí eu comecei a fazer bolos com decoração em brigadeiro. Então lá dentro do Bolos de Sucesso você vai acessar a bolos diferentões, que também podem ser um grande diferencial no seu cardápio de bolos. Escola de Bolo by Mahara. A Escola de Bolo by Mahara foi o fundamento do meu curso Escola de Bolos. Então você vai acessar na íntegra lá a primeira escola de bolos. Você vai ver como era o projeto da Escola de Bolos em seu primeiro curso e você vai ter acesso também a todas as primeiras aulas da Escola de Bolo. E para fechar, como 4º curso, a Escola de Bolos 4.0, que é a Escola de Bolos toda atualizada, com novas aulas, com muitas aulas em movimentos com bico, de forma fácil
E posso garantir, você não vai precisar de milhares e milhares de bicos de confeitar para fazer sucesso. Isso eu posso te garantir. Somando todas as aulas destes cursos que você vai ter acesso na Escola de Bolo 4.0, já somamos mais de 100 videoaulas. Tudo em passo a passo, com tudo que você precisa para ser uma confeiteira reconhecida. Depois da Escola de Bolos 4.0, você não vai ter necessidade nenhuma de gastar o seu dinheiro comprando mais nenhum curso por aí na internet, porque lá dentro tem absolutamente tudo que uma confeiteira precisa para prosperar vendendo bolos a partir da cozinha da sua casa. Além de todas essas aulas, todo esse direcionamento, todo o suporte que a gente vai dar lá para você lá dentro, respondendo uma por uma de vocês, nas suas questões, nas suas dúvidas, nas suas dificuldades. A gente ainda preparou 12 bônus incríveis para vocês. A apostila Escola de Bolos 4.0 com todas as receitas escritas e ilustradas para você acessar quando você quiser. A apostila Escola de Bolo by Mahara, que é da primeira versão da Escola de Bolos. A apostila do curso Bolos de Sucesso. A apostila do curso Mini Tortas. A apostila de Bento Cake, que é aqueles bolinhos pequenininhos para quem quer trabalhar mais focada em pronta entrega. A apostila de massas. A apostila com várias opções de recheios para você fazer incríveis combinações nos seus bolos. A apostila de chantilly e chantininho com todos os meus truques e segredos para acertar ponto de chantilly, chantininho, chantilly estabilizado e tantas outras receitas que envolvem chantilly, chantininho, merengue também. A apostila de receitas secretas, onde eu revelo também a minha receita de torta fria, que era um produto que eu também vendia muito de pronta entrega. A apostila de marketing, para que você consiga compreender o porquê algumas pessoas conseguem vender tanto na internet e outras não. Você vai acessar todos os meus segredos que me fizeram alcançar muitos e muitos clientes, inclusive clientes de outras regiões vinham até a minha cidade para comprar bolo comigo. Você também vai ter acesso a uma planilha facilitadora de precificação. Isso mesmo, precificar não vai ser mais um problema para você. Com a planilha de precificação, você vai conseguir precificar o teu produto da forma correta, de um jeito super simples e fácil. Além de tudo isso, você vai receber também como bônus as aulas do nosso evento gratuito que você está acessando aqui e que lá dentro da Escola 4.0 você vai poder assistir várias e várias vezes se você quiser. Além disso tudo, é claro que a gente não poderia deixar de fora aquilo que representa o símbolo do seu estudo, da sua dedicação. Vai ser como se fosse um reconhecimento para que você consiga se sentir de fato uma confeiteira profissional, que é o nosso super certificado de conclusão que você consegue acessar após concluir todos os módulos da Escola de Bolos 4.0. Agora você deve estar pensando, Mahara, 12 bônus, mais de 100 videoaulas, certificado de conclusão com meu nome, com a tua assinatura, com a carga horária do curso, suporte direto contigo e com a tua equipe para receber todo o direcionamento que eu sempre precisei e nunca encontrei. Quanto vai custar este curso? Se a gente fosse somar todos os bônus, mais as aulas, tudo que eu falei, a gente poderia cobrar tranquilamente na Escola de Bolos 4.0 R$ 697. Mas a gente não vai cobrar esse valor. A gente entende que muitas aqui estão iniciando, estão pegando coragem para dar esse primeiro pontapé inicial e começar na confeitaria. E também compreendemos que existem muitas pessoas que estão nos assistindo que, assim como a Ana, estavam prestes a desistir da confeitaria, mas estão sentindo aqui no nosso evento uma nova chance, uma nova oportunidade para encarar a confeitaria como uma profissão.
e não como uma rendinha extra, fazer um bolinho aqui e outro ali. Pensando nisso, você vai conseguir desbloquear a sua vaga amanhã bem cedinho para conseguir transformar a confeitaria de fato na tua profissão, para se profissionalizar, para se tornar uma confeiteira reconhecida na tua região e que tem uma agenda lotada de pedidos. E tudo isso podendo trabalhar aí na tua casa, na tua cozinha e ao lado das pessoas que você ama. Estão ansiosos para entrar na escola de bolo, querem ter essa mudança, querem começar do jeito certo, no lugar certo, com suporte, com direcionamento, com acompanhamento. Mas é amanhã. Amanhã será o grande dia. Amanhã eu espero receber todas vocês que estão aqui participando do nosso evento, uma a uma, lá dentro do nosso portal das alunas, para que vocês consigam começar uma nova história no ramo da confeitaria ao meu lado. A gente vai fazer isso juntas, eu e vocês, para que vocês consigam ter resultados tão incríveis quanto os resultados de todas as nossas alunas que a gente já tem na Escola de Bolos 4.0. Agora, calma, respira depois de tudo isso que eu falei, acalma o coração, é amanhã que a gente vai abrir as inscrições da escola, é amanhã que a gente vai poder conversar, eu e você, ó, lá no nosso portal das alunas, você vai trazer as suas dúvidas, eu vou te orientar. Mas hoje a gente vai focar o quê? No nosso conteúdo do evento Bolos de Aniversário. E a nossa aula de hoje tá assim, ó, incrível, porque a gente não brinca em serviço quando o assunto é entregar um conteúdo de qualidade para que vocês consigam dar aí os primeiros passos. Então, hoje, nessa aula, a gente vai fazer o quê? A continuação. A gente vai fazer a montagem segura e estruturada do nosso bolo retangular que a gente começou a fazer na aula anterior. Inclusive, eu sugiro que você que não assistiu a aula de ontem, a nossa aula anterior, que você vai lá e assista, porque teve informações sobre massa, forno, recheio, ponto de recheio, que eu falei lá e hoje eu não vou repetir. Combinado? E também vamos pro grande terror das confeiteiras, ponto de chantilly. Logo mais a gente vai falar sobre isso também. Então vamos lá? Vamos começar? Vamos lá! O que eu vou utilizar para fazer aqui? Eu vou usar as nossas massas de baunilha, que foi a massa que vocês aprenderam comigo aqui nessa semana. Eu tenho duas brancas aqui que eu já tinha feito, mas se você quiser, você pode utilizar também pão de ló de chocolate, pão de ló red velvet, pão de ló saborizado com essência de laranja, pão de ló churros, aí você vai escolher o sabor da sua massa, tá? Pode ser a massa amanteigada, a massa à base de óleo, aí você vai escolher qual a técnica de massa que você vai utilizar. Eu hoje vou usar o pão de ló. A gente vai fazer a prensagem na própria forma que a gente assou a massa, combinado? Então aqui eu vou pegar saquinho e vou forrar todo o fundo da minha forma. Eu gosto de colocar aqui, ó, bastante saquinho, por quê? Porque depois que eu forro aqui e prenso meu bolo, eu venho com o saquinho e fecho. Esse bolo tem que ficar bem vedado, porque ele vai passar por um processo de prensagem de 10 a 12 horas. Mas eu tenho algumas verdades para revelar para você sobre essa questão de tempo de prensagem, certo? Fica aí na aula que você vai entender tudo que eu tô falando. Forrei muito bem a minha forma. O que eu vou fazer agora? Vou cortar os discos da minha massa, tá? Aqui eu tenho a minha tábua. Vou tirar as minhas massas de chocolate. Vou deixar para fazer uma outra combinação de recheios e sabor com chocolate, que eu acho perfeito aqui. Trufado de chocolate fica maravilhoso com pão de ló. Uma camada de trufado de chocolate. Uma camada de brigadeiro tradicional 50% cacau e muitos morangos picados, gente, fica divino também, tá? Sugiro que vocês façam e incluam no cardápio de vocês, já fica aí uma dica de harmonização de sabores, tá? Vou pegar a nossa massa aqui, que tá embaladinha, ó. Perfeita, maravilhosa. Pode ser que puxe um pouquinho da tampa, não tem problema. Agora tudo vai ser prensado, a gente não se preocupa muito com a beleza da massa, tá? Só se fosse um naked cake, que é aquele bolo pelado, mas não é o caso, a gente não se preocupa com isso.
Isso é uma coisa que vocês vão aprender muito comigo também. Opa, quebrou aqui. Lá dentro da escola 4.0, tá? Não se preocupar com aquilo que não há necessidade da confeiteira se preocupar, tá? Nivelação de bolo, rachou um pouco a massa do bolo e agora não vai dar certo a prensagem? Vai dar tudo certo, confia. Vou cortar aqui a minha massinha no meio, tá? Você pode usar, como eu tô usando, uma faca grande para fazer o corte da sua massa, da camada da sua massa. Ou você pode pegar aquele nivelador de massa e ir cortando. Eu tenho ele aqui, mas sinceramente eu acho mais prático e mais rápido ir na faca mesmo. Quando se trata assim de bolo retangular, bolo de corte, né, bolo de aniversário, eu acho mais prático assim. Tudo que a gente pode fazer para facilitar a nossa produção, a gente faz, tá? Aqui cortei já no meio. Já vou colocar uma massa aqui. Não tenham medo de massa que rachou, tá? Como é que vocês acham que é feito aqueles bolos de corte gigantesco? A pessoa não assa tudo dentro de uma forma, não é mesmo? A pessoa assa em várias formas e depois ela vai fazendo aquela montagem de um bolo do lado do outro, depois decora tudo junto, tá? Então, por isso que vocês não precisam ter medo quando racha uma parte da massa, ou uma parte da massa se quebrou. Não, você consegue fazer um encaixe. A prensagem é para isso, para colocar tudo no seu devido lugar. Olha que pão de ló perfeito por dentro. Olha que massa maravilhosa. Vamos colocar ele aqui. A gente encaixa ele aqui, ó. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a nossa calda. Ó, aqui a calda que eu fiz com essência, com um pouco de essência e um pouquinho da própria calda do abacaxi. Aqui, ó, lembra daquela calda que o abacaxi ficou escorrendo? Essa daqui, ó, dá pra fazer várias e várias caldas para molhar os seus bolos com aquela caldinha que sobrou do abacaxi. Por isso que a gente não desperdiça nada e assim a gente consegue transformar a nossa confeitaria artesanal numa produção muito mais lucrativa, tá bom? Vou usar essa daqui que já tá pronta. Vamos lá. Bem molhadinho. Mas esse pão de ló foi armazenado da forma correta, então ele tá bem úmido. Tanto que grudou um pouquinho em cima ali do saquinho, né? Se ele tivesse seco, ele não ia grudar. Mas ele tá bem úmido, bem delicioso, então eu não preciso molhar demais o meu pão de ló, tá? Agora a gente vai colocar uma generosa camada do nosso recheio de abacaxi, tá? Aqui, ó. Nosso recheio. A gente vai colocando. Nosso recheio de abacaxi ficou reservado na geladeira. Aqui eu tenho mais abacaxi e tinha deixado para misturar na hora aqui com vocês. Ó, mais um pouquinho para não... Gente, recheio é o coração da confeitaria. Vocês precisam ser generosas com recheio. Eu posso falar com propriedade. Muito do sucesso que eu fiz com a venda dos meus bolos, vender 30 bolos por final de semana, podem ter certeza que muito é sobre os recheios, a quantidade de recheio e a generosidade que eu colocava ao colocar os recheios nos meus bolos. Podem ter certeza disso, tá? Então, caprichem aí, sejam generosas na hora dos recheios, de rechear os bolos de vocês, porque isso já vai contar muito para o cliente voltar a te procurar, tá? Já fica essa dica aí para vocês, não economizem no recheio. Agora a gente vai espalhando, tá? Não tenham medo da massa tá sensível, tá? Como eu tô fazendo bolo de abacaxi, eu já vou dar outra dica para vocês aqui de que outro recheio que combinaria com abacaxi.
um recheio de coco, tá? Uma camada de recheio de coco aqui, do nosso recheio, poderia ser o nosso recheio Rafaela, poderia ser o nosso recheio de beijinho que a gente tem lá dentro da escola 4.0. Ficaria assim, ó, uma combinação perfeita. Coloquei, venho, coloco uma outra camada. Mahara, vai ficar muito alto? Não se preocupem. Vocês podem ou cortar a camada de massa de vocês mais fininha, ou seguir assim, confiando que vai dar certo, tá? Puxando os saquinhos aqui. Ó, vamos molhar. Gente, vocês não têm noção do cheirinho desse pão de ló, com essa calda, com esse recheio de abacaxi. Mas aqui, ó, eu tô usando abacaxi, mas vocês poderiam fazer com outro recheio, com outra fruta, se vocês quiserem. Pêssego. Pêssego também é divino, né? Muito eu fiz bolo de pêssego para os meus clientes. Muito, muito, muito. Agora, eu vou colocar nessa ocasião aqui uma camada do recheio de ninho, tá? Recheio de ninho. Recheio de ninho tem lá dentro da escola, tá? Recheio de ninho. Olha a generosidade, tá? Prestem atenção nisso. Com um jeitinho, assim você consegue ir espalhando. Se você preferir, você pode vir com uma manga de confeitar e colocar o recheio. Como se trata de um bolo retangular, bolo de aniversário muito grandão, eu acho mais prático fazer assim, tá? Mas se fosse bolo menor, redondo, bolinho de pronta entrega, os menorzinho, com bico de confeitar vai ser mais fácil. Nem precisa ser com bico de confeitar, pode ser só com a manga. Com a manga de confeitar você também consegue rechear os seus bolos. Tudo que for facilitar a tua produção vai ser sempre a melhor escolha, tá? Não fiquem se agarrando a velhos modos de fazer. Se tem um jeito que vai facilitar a tua produção, vai deixar a tua produção mais rápida, faça. Porque se deixa a tua produção mais rápida, ou seja, você consegue fazer em menos tempo, isso significa que vai deixar a tua produção mais lucrativa também, tá? No nicho, na área de confeitaria, tempo é dinheiro, né? Tempo vale muito. Às vezes é o tempo que a gente teria para ficar com a família, alguma coisa, então, se puder facilitar a tua produção, use. Coloquei uma bela camada de recheio aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar a última camada de massa. Ó. Tinha deixado ela separada aqui. Vamos dar uma pressionadinha, uma encaixadinha. Antigamente as pessoas utilizavam muito o que na hora da prensagem? Colocar uma coisa pesada em cima do bolo, não é mesmo? Hoje em dia a gente não vê mais necessidade disso, tá? Não tem necessidade. A gente pode só dar umas apertadinhas assim, já vai ser suficiente. Outra dica importante, quando se trata de um bolo que leva frutas no recheio, a gente não tem a necessidade de colocar calda demais nesse bolo, tá? Por quê? Porque a fruta, a natureza dela é que ela solte um pouco de água, né? Um caldinho, tá? Então, esse caldinho que ela solta já serve também para umedecer a nossa massa, o nosso bolo, tá? Vou puxar bem aqui na lateral. Aqui, ó. Por isso que eu falo pra vocês, coloquem bastante saquinhos, porque depois a gente vem com, ó, envelopando o nosso bolo. Esse bolo agora vai passar por um processo de ficar prensadinho assim, esse processo de prensagem que a gente fala é isso aqui, ó. Fazer a prensagem e deixar o bolo lá dentro da geladeira sem tirar ele, tá? Esse processo de prensagem vai ter uma duração, pode apertar,
de aproximadamente 10 a 12 horas, tá? Como se trata de bolo retangular, o ideal é que fique mais tempo. Só que isso não é uma verdade absoluta quando se trata de bolos de pronta entrega, bolos decorados que você vai fazer e vender todos os dias. Quando se trata destes bolos, você pode tranquilamente fazer a montagem dos bolos e já vender. Não é obrigatório o bolo passar por um processo de prensagem de 10, 12 horas se você está fazendo esses bolos para já vender de pronta entrega. Combinado? Muitos bolos eu fiz e vendi diariamente sem passar pelo processo de prensagem. Agora, um bolo de aniversário, um bolo que vai ter que resistir ao calor, um bolo que vai ficar muito tempo em cima da mesa, um bolo maior, aí sim a prensagem ela é válida e muito necessária, como é o caso de um bolo retangular, que provavelmente ficaria exposto na mesa por mais tempo, certo? E também um fator importante para o bolo permanecer sempre na geladeira. Levou fruta? Bolo na geladeira. Bolo com fruta a gente só tira da geladeira na hora de cantar o parabéns ou na hora de servir para as pessoas comerem. Antes disso, bolo com fruta não vai para a mesa, tá? Essa é uma orientação muito importante para que a gente passe para os nossos clientes sempre quando for um bolo que levou abacaxi, moranguinho, pêssego, independente da fruta. Combinado? Então agora ele vai para a geladeira ficar prensadinho e a gente vai agora para o chantilly. Agora chegou a hora esperada, eu vou desvendar um dos segredos do tão temido ponto do chantilly para que você nunca mais tenha problema e acerte o ponto de uma vez por todas. Vamos lá então. Primeiro segredo, o chantilly precisa estar gelado. Eu sei que às vezes surgem encomendas de última hora. E eu sei que você pega encomenda de última hora porque eu também pegava. Aí eu nunca mais vou pegar encomenda de última hora. Não adianta me chamar, não adianta me mandar mensagem no WhatsApp. 5 minutos depois, no nosso telefone, tlim, 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 no WhatsApp, cliente, consegue fazer um bolinho pra mim para as 8 horas da noite? E a gente, ó, correndo atrás de chantilly. É ou não é? Eu já fiz isso, eu sei que é verdade. O que eu preciso te falar sobre isso? As chances desse chantilly te enganar, porque você foi lá e colocou ele 1 hora no freezer, 30 minutos no freezer correndo, as chances é que esse chantilly não chegou na temperatura. Você vai botar a mão na caixa e vai ser uma sensação enganosa de que o chantilly está no ponto que ele deveria estar para ser batido. Então a primeira coisa, o primeiro segredo é esse. Compre o chantilly antes. O chantilly precisa ir para a geladeira antes. O sugerido mesmo é que ele vá no dia anterior para a geladeira, tá? E outra coisa importante que você já pode verificar aí na sua geladeira e que pode estar fazendo com que você não consiga atingir o ponto do chantilly. A sua geladeira pode estar desregulada ou a potência da sua geladeira está no mínimo. Muitas vezes a gente não se atenta a isso e aí o chantilly não consegue chegar na temperatura que ele tem que chegar. Então vai lá depois da nossa aula verificar se a tua geladeira não está lá na potência mínima. Se ela tiver, pode colocar na potência média ou bem próximo da potência máxima. Agora que você já sabe que o chantilly tem que estar ultra gelado, que tem que ter sido comprado pelo menos um dia antes de utilizar, que a sua geladeira precisa estar regulada na potência certa. A gente vai fazer o quê? Bater chantilly. Eu tô utilizando hoje esse chantilly aqui da Norcal, mas você pode comprar o chantilly da marca da sua preferência. Se você seguir o passo a passo que eu tô ensinando aqui nessa aula, com todos esses truques e segredos, pode ter certeza que vai dar certo para a maioria das marcas de chantilly, porque eu já usei praticamente todas as marcas, certo? Vou colocar o chantilly na batedeira. Coloquei. Vou baixar a minha batedeira. Eu tô usando uma batedeira planetária, mas também dá certo naquela batedeira de 2 garfinhos, tá? Se é essa que você tem, pode seguir o passo a passo que também vai dar certo. Mas é claro, a batedeira planetária é melhor, a gente chega no ponto melhor e mais rápido. Vou ligar minha batedeira,
Velocidade média para bater chantilly puro, tá? E aqui a gente espera o ponto desse chantilly. Bati aqui. Deixa eu mostrar para vocês a cremosidade desse chantilly. Ó. Muita gente compra esse Norcal achando que ele já é um chantininho. Ele não é um chantininho. Ele é um chantilly que leva um gostinho do leite em pó, tá? Não se enganem com isso. Leiam as informações. Por que eu bato em velocidade média? E eu sempre defendi bater em velocidade média quando é chantilly puro, porque o chantilly fica muito mais cremoso e brilhante quando a gente não acelera o batimento dele, tá? Isso faz muita diferença e eu vejo que muita gente se frustra com o resultado do ponto do chantilly porque tem pressa. Tem coisas que não dá para pular a etapa, gente. Tem processos que precisam ser respeitados. Principalmente dentro da confeitaria, agora que você quer ser uma confeiteira profissional, entenda que você precisa respeitar os processos. E eu sempre falei isso há muitos anos nas minhas aulas. E aqui tá escrito, ó, 1 litro bata na velocidade média. Quer dizer, a fábrica que criou um dos produtos de confeitaria mais vendidos do Brasil, mais utilizados do Brasil hoje, tá indicando pra gente bater em velocidade média. Eles devem entender um pouquinho de chantilly, não é mesmo? Então, respeitar esse processo para chegar no resultado perfeito que a marca promete, tá? Isso é muito importante e eu acredito que muita gente não dá muita atenção a isso, não lê os rótulos, aí acha que tudo é na força da velocidade, né? De achismos, de catar informação na internet, quando às vezes tem muitas informações valiosas na caixa do produto, tá? Deixa eu mostrar pra você aqui o ponto. Olha o veludo. Olha isso. Aqui é só chantilly, tá? Chantilly. Tem naquela composição ali na receita leite em pó, mas isso daqui não é chantininho. Chantininho é outra receita, é outro formato de fazer, outra velocidade. Tem todo o passo a passo lá na escola 4.0. Porque o chantininho, ele é mais seguro, né? O chantilly, ele é mais o chantininho, ele é mais resistente ao calor. E o chantininho também parece que dá uma textura diferente para o trabalho com bico. Mas esse chantilly aqui, ó, não perde em termos de textura, de beleza. Olha que coisa mais linda. Ó. Olha o ponto, que perfeito. Vamos continuar revelando os segredos do chantilly aqui agora, tá? Você já viu que o ponto tá maravilhoso. Só que, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Se eu não tô com tudo pronto na minha bancada para começar uma decoração imediata do meu bolo, o que vai acontecer com esse chantilly, você acha? Você acha que esse chantilly vai se manter com este ponto lindo, perfeito, brilhante, lisinho? Não. O chantilly, quanto mais em contato com o ar ele fica, mais seco e poroso ele vai ficando. Mesmo que você tenha acertado o ponto que nem eu acertei aqui, de primeira, desligou a batedeira, o ponto tá assim, aquele brilho cremoso, maravilhoso, que nem ficou o nosso chantilly. Se você deixar esse chantilly tempo demais na bancada ali, pegando ar, enquanto você vai fazendo outras coisas, ele vai ressecar, ele vai ficar meio poroso e você vai precisar fazer o quê? Hidratar ele, tá? E é essa parte que eu vou mostrar pra você agora. Chantilly tá aqui, eu já tô achando que ele já tá ressecando só desse tempinho que a gente tá conversando aqui, tá? Então, vou pegar aqui ele. Principalmente se você quer alisar o bolo. Se você quer alisar o bolo, o chantilly, ó, tem que estar como eu... Quando eu desliguei a batedeira, ele tava mais cremoso, não é? Esse é o ponto que tem que estar o chantilly pra gente alisar. Então, agora não tá mais bem cremoso. O que eu vou fazer? Vou hidratar o meu chantilly, vou mostrar qual é o ponto do chantilly pra gente alisar o nosso bolo. Que eu sei que muitas de vocês têm essa dificuldade. Relataram pra mim, inclusive. Ó, eu posso hidratar o meu chantilly com leite condensado gelado, tá? Por que gelado? Pra gente não perder a temperatura do chantilly, tá?
Ou se você quiser, você pode hidratar com o próprio chantilly líquido bem gelado. Esqueceu o chantilly aqui em cima da bancada e foi fazer outras coisas e depois você quer hidratar, saiba que você vai perder a temperatura do chantilly colocando chantilly quente. Muito cuidado, se atentem a isso, porque são pequenos detalhes que a gente acha que não faz diferença e que faz com que a gente perca tantas e tantas vezes o ponto do chantilly, tá? Eu vou hoje de leite condensado, tá? Quero dar um gostinho mais gostoso pro meu chantilly. Mas daqui a pouco eu vou dar mais um pulo do gato para vocês aqui. Ó. Mostrar o ponto que teria que ficar se eu quisesse usar esse chantilly para alisar meu bolo, para fazer aquela quina perfeita. A gente vai colocando aos poucos para não perder o ponto do nosso chantilly, tá? Mas não precisa colocar uma gota por vez também, tá? Depois que você dominar o chantilly, a sua vida vai ser outra. Outra. Você vai perder medo de pegar encomenda, vai perder medo de fazer bolo vermelho e preto. Inclusive, a gente tem aulas exclusivas lá dentro da Escola 4.0, ensinando a fazer cores fortes, sem deixar amargo chantilly e chantininho, tá? Sem precisar estar se escabelando e colocando o tubo inteiro de corante. Ó, aqui, ó. Tá vendo que parece que tá mole? Esse aqui é o ponto pra gente alisar o nosso bolo. Se você fica usando esse ponto aqui que tá o chantilly, pra alisar, que é o ponto que eu desliguei a batedeira, e não esse aqui, ó, que dá pra ver que tá bem mais cremosinho, certamente você vai ter dificuldade para espatular o seu bolo. Vai ficando poroso, a espátula vai trancando, a espátula não desliza com facilidade. E muitas vezes a gente acaba achando que é o quê? A espátula que é ruim, a espátula que é torta, quando na verdade é tudo questão de ponto de chantilly, ó. Tem que ficar esses biquinhos, ó. Se chega a ficar tortinho, não para, ó. Esse aqui é o ponto para você alisar o seu bolo sem medo, tá? Ó. Na nossa próxima aula eu vou ensinar alguns truques para vocês, caso vocês façam um alisamento, não fique bem perfeito, não fique bem lisinho, fica meio poroso, meio duro, dá para recuperar uma espatulagem assim, sem estragar o bolo, tá? Eu vou ensinar isso para vocês na nossa próxima aula, que é onde eu vou ensinar como espatular o bolo, como aplicar o chantilly e como fazer lindas decorações de forma muito simples e fácil com o que você já tem aí na sua casa. Agora, se você pretende colorir o seu chantilly, o que que você vai fazer? O que que você iria fazer? Você iria separar o seu chantilly aqui. Você iria hidratar o chantilly agora? Não, nada disso. Se eu pretendo colorir o meu chantilly, eu não hidrato o meu chantilly primeiro. Primeiro, eu vou colorir o meu chantilly. Por quê? Porque muitas vezes o próprio corante já serve como um hidratante para o nosso chantilly. Querem ver? Vou pegar esse rosa pink aqui, ó. Rosa é uma das cores que mais amarga o chantilly. Muita gente pensa que é o vermelho e o preto, mas o rosa é o que mais amarga. Então, se você souber fazer a coloração da forma correta, certo? Com a quantidade correta e comprando um corante de boa qualidade, dificilmente vai amargar o seu bolo, tá? Ó, aqui tá o que eu não hidratei, tá mais firminho, ó, tá? Vamos colocar o corante. Colocar o corante. Vamos ver se já vai hidratar. Ó. Olha que rosa bem bonito. Ali na embalagem, acho que vai ficar bem no tom do rosa mesmo. Mas fica um rosa mais fechado, achei que ficava mais aberto. Um rosa que fecha e fica bem bonito, bem forte. Ó, massageando o chantilly.
Isso também ajuda a amolecer, ficar num ponto legal para a gente trabalhar com bico, tá? Ponto de chantilly também interfere muito no resultado final que a gente tem com o bico de confeitar. Não é só o bico que tem que ser bom, a gente tem que acertar o ponto, a gente precisa parar de terceirizar a culpa pelo nosso bolo ficar torto, não ficar bonito, o chantilly não fica legal. Muitas vezes a gente quer fazer tudo correndo, né? Com pressa, não respeita o processo. Olha como o corante já foi suficiente para hidratar um pouco o nosso chantilly. Porque aqui seria para trabalhar com bico, então para trabalhar com bico está no ponto perfeito. Se eu coloco primeiro o hidratante, no caso aqui o leite condensado ou o próprio chantilly, para deixar o ponto correto, para voltar um ponto mais cremoso, e aí depois eu coloco o corante também, existe uma grande possibilidade de perder o ponto, ficar mole demais, tá? É totalmente perdido quando isso acontece? Não, só que você vai ter que misturar mais chantilly firme aqui, repor um pouco mais de corante para acertar o tom, tá? O ideal é que você acerte aqui já, primeiro coloca o corante, mexe muito bem para ver. Na maioria das vezes quando a gente usa corante, não tem necessidade do hidratante, tá? Olha que lindo esse rosa. Perfeito, né? Firme, seguro para a gente fazer qualquer decoração que a gente quiser nos nossos bolos. Inclusive, a gente vai fazer um bolo com esse chantilly rosa amanhã. Um bolo lindo, maravilhoso, espatulado. Mas também vamos fazer uma decoração no nosso bolo retangular, que é o bolo de aniversário tradicional que mais vende. E eu tenho certeza que aí na região de vocês também vão vender muito. Agora, Mahara, se esse rosa fosse para alisar o bolo? Aí a gente vai vir aqui, ó, com o leite condensado. O leite condensado, vocês podem colocar ele até mesmo para bater junto com o chantilly um pouquinho, porque ele vai ajudar a saborizar o chantilly de vocês e evitar também o amargo dos corantes, tá? Misturar aqui, ó, vocês vão ver como vai ficar mais molinho. Aqui eu coloquei um pouquinho de leite condensado e ó, olha como já mudou, já o pico já é outro, ó. Já ficou mais cremosinho pra gente alisar o bolo. Certo? E aqui você consegue fazer um lindo rosa que a gente vai utilizar na nossa próxima aula. A gente também vai usar uma outra cor, que eu não vou falar agora, tá? Não vou falar também qual vai ser o tema do nosso bolo retangular e tradicional, e nem o tema do nosso bolo redondo, que eu vou fazer uma decoração maravilhosa. Eu posso garantir que vocês vão conseguir replicar aí na casa de vocês também. Lembrando que, se você está me assistindo pelo YouTube, pode se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. E o mais importante, tá fazendo o teste das nossas receitas? Tá colocando em prática as nossas aulas? Eu quero saber, eu quero te acompanhar, eu quero ver o que você tá fazendo. Me marca lá no meu Instagram, é maharabortolotti_confeitaria. Lá você consegue me marcar e eu consigo acompanhar quem é aqui que está comprometida a transformar a confeitaria na sua verdadeira profissão. Quem é que vai ser a dona do próprio negócio de confeitaria? Me marca, porque daí eu vou ver que vocês estão empenhadas de verdade. E não esqueça de colocar nos comentários: eu vou ser uma confeiteira reconhecida. Quando a gente fala, a gente fortalece aquele plano de ação, aquela meta que a gente tem, aquele objetivo que a gente fica almejando, desejando, certo? Claro, aqui eu consegui entregar uma parte da importância, né? Hidratação de chantilly, cor, mostrei o rosa, porque o rosa, ele é universal, né? O rosa é a cor mais utilizada ainda na confeitaria, é a cor que mais chama a atenção. O rosa, ele tem uma ligação muito forte com a confeitaria, não adianta a gente fugir disso. Então, provavelmente, vai ser a cor mais pedida aí dos teus bolos, por isso eu quis trazer o rosa, para também trazer uma tranquilidade com relação a amargar o chantilly. É só bater direitinho, fazer a mistura aqui no ponto certo, hidratar com leite condensado, usar a quantidade de corante certa. Muitas vezes não é mais corante que vai deixar rosa,
É você colocar e ter a paciência de massagear, misturar o tempo necessário para chegar naquele tom. Lembrando que tem algumas cores que quando você deixa o chantilly descansando depois de colorir ele, aquela cor vai abrir ainda um pouco mais. Então, perceba que é uma questão de respeitar o processo que precisa ser feito para você conseguir chegar no resultado do ponto perfeito do chantilly, um rosa perfeito no chantilly, um alisamento perfeito com o chantilly, certo? Mas lá dentro da escola 4.0, onde estão todas as nossas alunas, e amanhã a gente vai começar a receber essa nova turma de alunas, tem tudo que vocês precisam sobre o chantilly. Várias decorações com bicos, várias cores, ensinando a fazer o vermelho perfeito, o preto perfeito, o azul marinho, que também é uma cor que as pessoas têm muita dificuldade e é uma cor muito bonita, principalmente para fazer bolos masculinos, né? Os meninos, né? Capitão América. Então, são cores que a gente precisa dominar também a arte de fazer essas cores, porque a gente recebe muitos pedidos assim, nesses tons. E lá dentro da escola tem tudo, ponto do chantininho, que é diferente do chantilly, outras formas também mais econômicas para hidratar o chantilly e o chantininho, tudo isso tem lá dentro da escola 4.0. E amanhã a gente vai abrir as inscrições bem cedinho. Fiquem atentas ao grupo em que vocês estão participando, por quê? Porque sempre as primeiras têm vantagens. A gente sempre separa vantagens para as mais rápidas, para quem for mais rápida a fazer a sua inscrição. Então, ó, não posso falar mais nada aqui, é secreto, é segredo, é coisas surpresas que a gente vai revelar só lá dentro do grupo em que você está participando. Então, leia com atenção as mensagens que o administrador está liberando e não esqueça que você consegue amanhã entrar dentro do curso de confeitaria mais completo da internet. Ter acesso ao nosso suporte, certificado com o seu nome, acesso a mais de 100 videoaulas, um conteúdo riquíssimo e que sempre que possível a gente está atualizando, tá bom? Então eu fico por aqui com essa aula, amanhã a gente volta para decorar 2 bolos, fazer decorações, ó, que você nem vai acreditar. Incríveis, maravilhosas, eu tenho certeza que vocês irão amar. Eu também quero cortar amanhã o nosso bolo que a gente recheou hoje, para que você possa ver como é que ficou por dentro esse bolo. Eu sei que vocês adoram quando a gente corta o bolo, então amanhã a gente vai cortar esse bolo no final da aula. Eu fico por aqui, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e amanhã eu te espero dentro da Escola de Bolos 4.0 para a gente caminhar juntas nessa nova jornada que você vai começar a trilhar para ser uma confeiteira reconhecida, uma confeiteira profissional e ser respeitada aí na tua região. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.